Olá, ilustre estudante, seja muito bem-vindo à Escola Preparatória de Moçambique. Eu sou Manuel Nhantende e juntos resolvemos um exame de admissão de português referente à Universidade Joaquim Chissano, ano 2023. Esta é a segunda parte da nossa resolução. A primeira estará anexado o link na descrição do vídeo. Ainda na descrição do vídeo, você pode fazer parte do nosso grupo de estudos de preparação para os próximos exames de admissão. Siga nossa página oficial no Facebook com o nome Escola Preparatória de Moçambique. Caso pretenda fazer o download do presente enunciado, ainda na descrição do vídeo, anexarei o link onde você fará o download do mesmo. Baixe o aplicativo da Filoschool para que você tenha acesso a vários exames, assim como exames de várias instituições, certo? Teremos como ponto de partida nesta resolução a questão do número 11 até a questão do número 30. Na resolução anterior, tivemos como ponto de partida a questão do número 1 até a questão do número 10. Peço que deixe o seu gostei no presente vídeo, assim como se inscreva no nosso canal. Ative também o sino das notificações para que a cada novo vídeo você seja o primeiro a ser notificado. Sem mais vezes, vamos lá. A questão número 11 diz o seguinte: a expressão Vossa Excelência é. Veja que a ideia é nós dizermos o que significa a expressão Vossa Excelência, tendo em conta as alíneas em posse. A linha A nos diz o seguinte: uma forma verbal. A linha D nos propõe um pronome pessoal. A linha C, um substantivo. E por fim, a linha D, um nome para pessoas superiores. Tendo em conta essa expressão e as alíneas que temos em posse, será fácil identificarmos a linha correta desta questão. Como assim, professor? Vamos nos debruçar da linha A. A linha A, onde nos dão uma forma verbal, você deve saber de antemão o que é isso de forma verbal, certo? Quando vimos o termo forma verbal, o mesmo nos remete aos verbos, certo? Muito certo. Mas forma verbal é algo diferente dos verbos, ou melhor, verbo é uma coisa, forma verbal é uma outra coisa. Professor, ainda não percebi. O que é isso de forma verbal? Forma verbal é um verbo já conjugado. Veja o exemplo. Se eu dissesse o seguinte: o Manuel estudou. Veja que a palavra estudou não é um verbo, mas sim é uma forma verbal. Ou melhor, é um verbo conjugado. E qual seria o verbo neste caso? O verbo seria estudar. E a forma verbal estudou. Então, o termo ou a expressão Vossa Excelência remete-nos a uma forma verbal? Não, não remete-nos a uma forma verbal. O que nos diz que não é a linha correta desta questão. A linha B, um pronome pessoal. É muito importante que você saiba também de igual modo o que é isto de pronome pessoal. Temos como exemplo eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais, eles podem ser flexionados. Flexionados quanto ao número, flexionados quanto ao gênero. Quanto ao número, temos pronomes no singular e no plural. Quanto ao gênero, temos os pronomes no masculino e no feminino. Agora, o termo, a expressão Vossa Excelência, remete-nos aos pronomes pessoais? Não, não remete-nos aos pronomes pessoais. O que nos diz que não é a linha correta desta questão. A linha C, um substantivo. A expressão Vossa Excelência é um substantivo? Não, não é um substantivo. Quando falamos de substantivo, estamos a falar de uma classe gramatical que tem a função de nomear os seres. Portanto, todo nome é um substantivo, certo? Agora temos a linha D, um nome para pessoas superiores. O termo Vossa Excelência é um nome para pessoas superiores, de fato, é um nome para pessoas superiores, certo? Por exemplo, o presidente da República é considerado, ou melhor, deve ser chamado por Vossa Excelência. Somente o presidente de Moçambique? Não, de outras nações também. Pode ser dos Estados Unidos, de Portugal, Angola, entre mais, certo? Vamos avançar da questão do número 11, com a linha D a correta, vamos à questão do número 12, onde nos propõe o seguinte: a expressão fazer moça significa. Esta questão, assim como as demais que têm a ver com sinônimos e antônimos de palavras, não iremos responder. Qual é o motivo? Tens que acompanhar a primeira resolução, ou a parte número 1,
onde eu explico, afinal de contas, o que é isso de sinônimos e antônimos de palavras. Daí, você vai perceber que não se explica o sinônimo de uma palavra, mas sim se explica o que é sinônimo e o que é antônimo de uma palavra. A questão do número 21 nos propõe o seguinte: amor perfeito é uma palavra. Veja que nós devemos dizer, esta palavra é formada por qual processo? Veja que temos a linha A, primitiva, temos a linha B, derivada, C nos propõe composta e por fim D temos a aglutinada. Não vale nada você tentar identificar a linha correta desta questão, sem antes você saber o processo de formação de palavra. Você deve ter a essência do que é isso de formação de palavra. Noções básicas também valem, mas se você se apropriar deste conteúdo, não levaríamos tempo respondendo esta questão. Mas a ideia é fazer com que você compreenda, afinal de contas, qual é a linha correta desta questão e como nós alcançamos a mesma, certo? Veja que avaliando a linha A, onde nos propõe primitiva, você deve saber o que é isso de palavra primitiva, certo? Ou primitiva, mas não está tão correto assim. Palavra primitiva. Palavra primitiva, estamos a falar de uma palavra que já existe. Uma palavra que não foi gerada a partir de uma outra palavra, certo? Na história, estudamos acerca dos povos primitivos. Quando falamos nós de povos primitivos, estamos a dizer que existem povos mais antigos. Os primeiros povos. Para que nós existíssemos, dependemos daqueles povos que já existiram, certo? Ou que existiram. Então, aqueles povos são primitivos. Nós somos primitivos. Não somos primitivos. Os primitivos são aqueles. Na língua portuguesa, quando falamos da palavra ou de palavras primitivas, estamos a falar de uma comparação metafórica a do que eu acabo aqui de dizer. Palavras antigas, certo? Então, o termo amor perfeito é uma palavra antiga? Não, porque é professor. Não é uma palavra antiga, porque a palavra amor, a palavra perfeito e a palavra amor perfeito, temos 3 palavras aí. Não percebi? Muito simples. Para termos a palavra amor perfeito, precisamos de 2 palavras. Precisamos primeiro da palavra amor e precisamos da palavra perfeito. Juntando essas 2 palavras, temos uma nova palavra, certo? O que quer dizer que a palavra amor perfeito não é uma palavra primitiva. É uma palavra que depende de uma outra para que exista. O que quer dizer que a palavra primitiva seria somente a palavra amor, ou a palavra primitiva seria somente a palavra perfeito. Então, temos 2 palavras primitivas, que unindo as mesmas, temos uma nova palavra. Então, a palavra amor perfeito não é primitiva. Desta feita, refutamos a linha A. A linha B, derivada. O que é isto de palavras derivadas? O termo em si nos facilita. Deriva de uma determinada palavra. Mas, quando falamos da derivação, remete-nos a afixos, certo? E os afixos, eles podem ser prefixos, podem ser sufixos, certo? Quanto à derivação, existem 5 processos, se não 6. Destes processos, usamos nós para formar novas palavras. As palavras quanto à derivação podem ser derivadas por prefixação, podem ser derivadas por sufixação. Também podem ser derivadas por prefixação e sufixação, assim como podem ser derivadas pelo processo parasintético. As palavras podem ter uma derivação regressiva, certo? Assim como outros processos podem ter uma derivação imprópria. Não lembro quantos aqui citei, mas parece que é 5, se não 6, certo? Agora, é a linha correta? Não é a linha correta. A palavra amor perfeito não é formada ou não é uma palavra derivada, certo? Por que não é uma palavra derivada? Porque para formarmos esta palavra, não precisamos de prefixos, mas sim, ou melhor, não precisamos de afixos, mas sim precisamos de palavras que já existem, ou melhor, de 2 palavras primitivas, certo? A linha C nos propõe palavra composta, como a linha devidamente correta. Porque a palavra composta é uma palavra que foi formada por 2 palavras, é uma palavra composta por 2 palavras. A primeira palavra, que é a palavra amor, e a segunda palavra, que é a palavra perfeito. A aglutinação
é uma outra forma de compor as palavras, mas a diferença da formação por composição e por aglutinação tem a ver com a forma como esta nova palavra é formada. É um tema para um vídeo. Deixarei o mesmo no card acima ou na descrição do vídeo, certo? Vamos avançar da questão do número 21 para a questão do número 22. A questão do número 22 parece repetitiva, porque nos propõe uma linha idêntica da linha passada, da questão do número 21. Vamos avançar com a mesma. Novo rico é uma palavra. Temos a linha A, justaposta. Eu expliquei o que são palavras justapostas, não há necessidade de repetir a explicação. Derivada, de igual modo. Aglutinada também, primitiva. Expliquei, afinal de contas, essas formas de criar novas palavras. Agora, qual é a linha correta desta questão? É a linha A, justaposta. A palavra novo rico é uma palavra justaposta. Temos primeiro a palavra novo e temos segundo a palavra rico. Estas duas palavras primitivas ajudam-nos a compor uma nova palavra. Algo que eu quero explicar aqui tem a ver com este processo. Uma confusão que muitos estudantes têm cometido, tanto na comunidade de aprendizagem EPE, a nossa comunidade, e convido a fazer parte da mesma. Alguns estudantes acreditam que uma palavra composta é aquela que possui um hífen. É mentira. Para que uma palavra seja composta, não depende de ter ou não um hífen. Pode ser composta sem um hífen, pode ser composta com um hífen. Em suma, não é o hífen que determina se a palavra é ou não composta. O que determina, professor? O que determina é se a mesma palavra não foi aglutinada. Em palavras baratas seria: depende se a palavra não foi cortada ou eliminada um dos termos que compõem a palavra primitiva. Certo? 22 temos A como a linha correta. 23. Flor é uma palavra. Lembrem quando eu explicava, ou melhor, lembram quando eu explicava acerca de palavras primitivas? Sim. Para formarmos a palavra flor, precisamos de quais palavras? Nenhuma. É uma palavra que já existe. Então, é uma palavra primitiva. O que nos diz que a linha A é a linha devidamente correta. De 23, vamos a 24. Couve é uma palavra. Veja que se a linha A nos deram a mesma coisa veja que se a questão do número 21 disseram algo, 22 repetiram, o que seria de 23 e 24? Também é repetição. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que também é uma palavra primitiva. Mas temos aqui um problema. Nesta linha, nós não temos a linha que diz primitiva. Então, o que seria? Primeiro é que não é uma palavra derivada, certo? Segundo é porque não é uma palavra composta. Terceiro é porque não é a linha D como a linha correta. Quarto é porque é uma palavra simples, certo? É primitiva, também é simples. Não sofreu nenhum processo, não precisou de nenhum processo. Em suma, eu diria que a palavra novo rico é uma palavra simples. Não, é uma pura mentira. Se algo não é simples, é porque é composto, ou complexo, em outras palavras. Mas em termos de formação de palavras, diz-se composto. Então, a palavra couve é uma palavra simples ou primitiva, certo? O que nos diz que se nós tivéssemos o termo primitiva, marcaríamos o mesmo, certo? De 24 vamos a 25, girassol, que é uma palavra que se tem repetido bastante em exames de admissão. E muitos estudantes têm errado, de fato, porque eles carregam em mente, eles têm em mente que uma palavra justaposta é aquela que é acompanhada por um hífen. Devem ter as duas palavras primitivas separadas por hífen. Então, o que você diria da questão do número 21? Você diria que não temos uma linha correta? Não, porque não temos lá um hífen. Quanto à questão do número 25, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: a questão do número 25 leva-nos à linha A, justaposta. A palavra girassol é uma palavra justaposta. Professor, explique o processo da formação da mesma palavra. Muito simples. Temos a palavra gira, temos a palavra sol. Mas, professor, a palavra sol não é escrita com duplo S ou com dois S. Perceba que a regra da justaposição não nos diz que nós não devemos adicionar novos elementos para compor a mesma palavra, ou afixos, entre aspas. Mas proíbe-nos da eliminação de um dos termos que compõem as palavras primitivas.
Sendo assim, quando nós eliminamos um dos termos que compõem esta mesma palavra, deixa de ser justaposta e passa a ser aglutinada, caso a mesma nova palavra tenha sentido. Em suma, a palavra girassol é uma palavra justaposta. O S que está lá contido ajuda-nos a fazer com que a pronúncia da mesma, ou com que o som que nós iremos usar para pronunciar permaneça. Sendo então, se não tivéssemos o S aí contido, não diríamos girassol, mas sim girasol. E girasol não é o que foi concordado para ter como sentido esta palavra, certo? A palavra girassol é uma palavra justaposta. De 25, vamos à questão do número 26. Deixem-me baixar aqui. A questão do número 26 diz o seguinte: enlatada é uma palavra. Temos a linha A, regressiva, temos B, imprópria, temos C, primitiva e, por fim, temos D, parasintética. Se nós olharmos para a linha A, onde nos dão regressiva, estamos a perceber que regressiva é um dos processos ou é um dos tipos de processos da formação por derivação. Agora, nós temos a linha B, imprópria, também não é uma palavra imprópria. Temos C, primitiva, não é uma palavra primitiva porque depende de outras para ter vida. Então, qual é a linha correta? A linha D, parasintética. Por que é uma palavra parasintética, professor? Muito simples. O conceito de palavras parasintéticas ou formadas por este processo da derivação parasintética remete-nos à adição de prefixos e sufixos. Professor, se é prefixo e sufixo e temos a palavra primitiva, eu estou a falar de palavras derivadas por prefixação e sufixação. Bom pensamento, mas está gerado. Por quê? A diferença que existe entre palavras derivadas por prefixação e sufixação e palavras parasintéticas leva-nos ao significado ou à composição destas novas palavras, ou à formação destas novas palavras, que é o certo. Por quê? Enquanto as palavras derivadas por prefixação, eliminando um dos afixos, a mesma palavra permanece com sentido, apesar de ser um outro sentido, na parasintética não. Na formação parasintética, esta nova palavra, quando eliminamos um dos termos ou um dos afixos que foi adicionado à palavra primitiva, a mesma palavra perde o seu sentido. Eis a diferença entre as palavras parasintéticas e as palavras derivadas por prefixação e sufixação. E pode ser um dos truques, mas uma das formas metodológicas que você deve usar para distinguir as mesmas. De 26 vamos a 27. Ajuda é uma palavra. É uma palavra, vamos lá, temos a linha A, parasintética, temos B, imprópria, temos C, regressiva e por fim temos D, composta. Ajuda é uma palavra regressiva. Por que é uma palavra regressiva? É uma palavra regressiva do verbo ajudar. Então, temos ajuda do verbo ajudar. Regredimos, neste caso, voltamos. Professor, vamos explicar isso. Temos uma aula que fala acerca de formação de palavras, acredito que sim. Mas também pode fazer parte do nosso grupo de estudos de preparação. Temos lá aulas gratuitas, mas também temos aulas pagas, o PSIU, neste caso, preparação super intensiva online. Temos a questão do número 28, que diz o seguinte: zum zum é uma palavra, zum zum é uma palavra onomatopeia. Não precisamos levar tempo com esta questão. 29, encaixar, resultou da adição de um prefixo, neste caso a palavra encaixar. Nos propõe a linha A, adverbial, B, nominal, C, simples e por fim D, verbal. Esta palavra resultou da adição de que tipo de prefixo? Será que é um prefixo adverbial? É nominal? É simples ou é verbal? Muito simples esta questão. Para que vocês compreendam isso, vocês devem perceber, afinal de contas, estes tipos de prefixos ou afixos que estamos aqui a falar. Mas facilitaram por quê? Porque nos disseram que há adição de um prefixo. Não, a ideia é nós dizermos que tipo de prefixo. Se o prefixo é adverbial, é nominal, é simples e é verbal. Uma forma simples de explicar isso e perceber é: quando você perceber que a nova palavra formada remete-nos a um verbo, o sufixo é um sufixo verbal. Se você perceber que remete-nos a um advérbio, o sufixo é um sufixo adverbial, ou o prefixo
se você perceber que remete-nos a um nome ou a um substantivo, porque todo nome é um substantivo e todo substantivo é um nome, remete-nos a um prefixo nominal. O que nos diz esta linha? É só olhar para a palavra encaixar. A palavra encaixar remete-nos ao quê? Remete-nos a um verbo. O que nos diz que encaixar resultou da adição de um prefixo verbal, certo? Depois temos questão número 30, como última questão. Facilmente é resultado da adição de um sufixo. A palavra facilmente remete-nos ao quê? A palavra facilmente é um advérbio, é um verbo, é um nome, certo? E temos aqui sufixo derivacional. Sufixo derivacional, o professor não explicou. Expliquei, se não prestou atenção. É quando eu falava da formação de palavras, melhor, da derivação. Neste caso, formamos as palavras por um prefixo. Não estão a dizer que esta palavra é formada por um sufixo derivacional. É verdade, você vai perceber isso quando você prestar atenção a isso. Quando esta linha, nós temos a linha D como a linha devidamente correta. Facilmente é o resultado da adição de um sufixo derivacional. Derivacional por quê? Identifiquemos a palavra primitiva, que é a palavra face, e temos mente, que é o nosso sufixo. Então, é um sufixo derivacional, certo? O que nos diz que a questão do número 30, a linha correta da mesma é a linha D. Portanto, agradeço por ter acompanhado o presente resolução. Peço que deixe o seu gostei, inscreva-se no nosso canal, siga a nossa página oficial no Facebook, certo? Até a próxima resolução.